Bate-papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor. Conquiste e proteja seus bens com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Peça sua cotação. Medicina de primeiro monte em Linhares é na Unicor, um centro avançado de diagnóstico por imagem e fisiologia endovascular, acreditado para tratamento de TAV. Somos especialistas em angioplastias complexas e tratamento do infarto agudo do miocárdio, além de diversos procedimentos de neurointervenção, com equipamentos de última geração e uma equipe altamente qualificada. A Unicor é referência no tratamento de oclusões coronarianas crônicas. Unicor, unidade do coração do Espírito Santo. Sua vida é feita de momentos. Momentos em família, momentos de sonhos, momentos de conquistas, momentos de realizações. E para todos os momentos você pode contar com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Há mais de 25 anos, parceira das melhores operadoras de seguro e consórcio do país. Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Centro Linhares. Ligue 3371-2000 e peça a sua cotação. Olá, sejam todos bem-vindos a mais um bate-papo das 6. Como todos sabem, toda quarta-feira, um tema relacionado à medicina e saúde. Hoje iremos falar um pouco sobre a saúde, como manter a saúde em tempos de pandemia. É um tema bem amplo, então a gente pede ao público que participe através do WhatsApp que está na tela, é o 27 99622 4547. É sempre interessante as perguntas do público para a gente poder interagir o máximo possível. Lembrando que simultaneamente a transmissão aqui pela TV Sim também está pela Rádio Sim 106.1 e também pelo YouTube. E hoje, para nos ajudar a conversar sobre esse tema, como eu disse, tão amplo, hoje é o Dia Mundial da Saúde, então é sempre bom conversar, além da medicina, está presente também um educador físico e um nutricionista aqui hoje conosco, o Eduardo Salles, que é educador físico. Seja bem-vindo, Eduardo, obrigado. E o Arthur Prata, que é nutricionista. Obrigado. Eu sempre digo aqui nos programas que a gente apresenta que praticamente todas as doenças que nós falamos aqui, nós em algum momento citamos a importância da atividade física, a importância de uma boa nutrição, de estar se alimentando corretamente. Então, hoje vai ser eu acho um programa bem interessante para a gente conversar sobre esses assuntos. E nesse período de pandemia, né, Eduardo, a gente estava conversando aqui antes, está muito difícil, e a gente está sentindo das pessoas aí uma dificuldade até comum no consultório, o paciente reclamar que como que eu vou fazer atividade física. Como você tem tentado ajudar nesse aspecto? Então, a gente tem visto isso. Da mesma maneira que você tem visto no consultório, a gente tem recebido várias ligações de clientes, alunos que estão descompensando, né, em vários aspectos da sua saúde. Desde clientes que têm doenças cardiovasculares, né, ou metabólicas, tipo diabetes, ou, né, cardiovasculares como hipertensão, ou pessoas que têm sofrido muito por estresse. E as diversas nuances do estresse, né? Então, transtorno de ansiedade, insônia, tudo isso tem se manifestado com muita frequência, muita incidência, quadros de compulsão alimentar, ganhos de peso, isso tudo que tem acontecido nesse período de pandemia. E aí, quando a gente freia um pouco um incentivo à prática do exercício físico, a gente só vê essa cascata piorando, né? Porque parece que uma coisa é linkada à outra. Quando você está treinando, se exercitando, você termina o treinamento, há uma tendência de você procurar um alimento mais leve. Você não termina de treinar e vai procurar um prato de feijoada. Você não termina de treinar e vai procurar rapidamente o álcool,
Então esses refúgios, né, eles têm aparecido com muita frequência. E com isso só vai piorando a qualidade e a saúde do sujeito. Então hoje a gente tem buscado estratégias do tipo treino ao ar livre, já que tem um fechamento das academias, né, que ao meu ver é um completo absurdo, mas treine, faça exercício ao ar livre, existem aulas online, enfim, se equipe de alguma maneira, faça um investimento, quem pode, compre uma bicicleta, enfim, mantenha-se ativo para sofrer menos com o impacto de toda essa pandemia, não só na questão do Covid, né, do corona, da doença em si, mas em todos os fatores de risco que também estão relacionados a isso, né? Então a gente, por exemplo, vê que os maiores doentes ou aqueles que mais complicam são as pessoas que estão obesas, que estão acima do peso ou que têm as comorbidades que não estão sob controle. Então é mais um motivo. A gente sabe que o exercício ele tem um efeito fundamental e regulador sobre essas comorbidades. Sobre hipertensão, o doutor Tarcísio sabe disso, é fundamental no controle do paciente hipertenso, né? O efeito de hipotensão, de redução da pressão arterial, controle da pressão arterial pós-exercício é fundamental. Para o diabético, no controle glicêmico, é fundamental. Para o obeso, ou para a pessoa que está sobrepeso virando para o obeso, ou seja, que vai acumular as comorbidades, é fundamental. E se isso não é controlado, né, em tempos de Covid, se tem Covid com todas essas comorbidades, já está mais que comprovado, o adoecimento, a probabilidade dele ser letal é muito maior. Então, assim, a gente levanta muito a bandeira mesmo do exercício físico como um dos fatores de prevenção às complicações. Os estudos estão aí, cada vez mostrando mais isso. Exato, isso é um estudo recente mostrando a redução considerável de mortalidade dos pacientes que internam por Covid. Então, dos pacientes que fazem atividade física contra os sedentários, né? O sedentário tem uma mortalidade maior em relação aos não atletas, porque quando a gente fala atleta, inibe até a pessoa de começar, porque eu não sou atleta, mas atleta que a gente fala é quem começa uma atividade física mesmo, né? Não é um atleta de alto rendimento. E aproveitando esse ponto aí, o Arthur, em relação à parte de nutrição, você tem percebido uma dificuldade na adesão dos seus pacientes a seguir os seus planos alimentares que você prescreve? Como que está sendo essa estratégia com você, né, na sua especialidade? Então, Tarcísio, desde quando começou esse segundo lockdown, as pessoas, por ficarem mais presas em casa, como o Eduardo falou, não estão mais praticando atividade física, então elas não têm mais aquele estímulo positivo a se alimentar. Elas acham, não estou praticando atividade física, acabam desanimando, às vezes por estarem dentro de casa, acabam contraindo alguma depressão, iniciando um quadro de depressão, né? Ansiedade acaba gerando uma compulsão alimentar maior, e isso dificulta também a adesão do paciente à dieta. Até por ficar mais tempo dentro de casa, tempo ocioso, às vezes não tem nada para fazer, o refúgio é pegar uma comida, para às vezes tentar se acalmar, ser algo, um momento de prazer para a pessoa. Então, nesse último período, nessa última semana, nessas últimas 2 semanas, eu vejo que muitos pacientes têm relatado uma dificuldade em seguir o plano alimentar. Às vezes, por beliscar mais, por sentir mais necessidade, às vezes, de comer um doce, de comer alguma coisinha fora da dieta, para dar um prazer, por conta desse nervosismo. Então, hoje, a gente pode pegar aqui nesse momento de comemoração de Dia Mundial da Saúde, né? E a gente poderia aqui, eu acho que, discorrer um pouco sobre cada fator de risco que nós temos, que esse Dia Mundial da Saúde, para os que não sabem, começou a ser comemorado pela OMS a partir da década de 50, né? No início da década de 50, percebendo que prevenção é muito mais barato e efetivo do que tratamento. Obviamente que a gente não vai deixar de tratar ninguém, né? Mas prevenir é muito mais barato e muito mais efetivo do que tratar um paciente.
Então, pensando nisso, a Organização Mundial de Saúde tenta, ao longo de décadas, aí, tentar conscientizar, e a gente já vê a gente viu nas últimas décadas uma mudança significativa nesse cenário. É frequente que vá no nosso consultório pacientes de 70 anos ou até mais, que com certo orgulho, antigamente era ir ao médico era só quando estava doente, né? Procurar saúde era só quando estava doente. Então, hoje em dia, você já vai ao médico desde de adolescente para buscar já uma prevenção. Vai ao meu consultório, adolescentes vão até a mim para já começar a ver se o colesterol está tudo certo, que é o recomendado. Coisas que há décadas atrás não era assim. Então, pensando nesse foco, começar a falar um pouco sobre cada item, sobre hipertensão. Eu acho que é um tema bem relevante. Em relação à hipertensão, o Arthur, provavelmente você pega pacientes no seu consultório hipertensos que vão lá por conta da hipertensão. Quais são as dicas para o paciente hipertenso? Assim, o que você destacaria na questão alimentar para o paciente fazer? Justamente, no tratamento geral da hipertensão, junto com a medicina e com a atividade física, os principais pontos para um paciente hipertenso seriam redução do consumo de sal adicionado, né, nas saladas, nos preparos, redução de produtos industrializados, porque geralmente eles vêm com uma quantidade de sódio extremamente elevada por conta dos processos industriais. É interessante também a redução de enlatados ou alimentos em conservas também por conta desse excesso de sódio, e manter um bom consumo de frutas, consumo de saladas, alimentos ricos em fibras, além do feijão, alimentos integrais também podem ser interessantes para a gente estar melhorando esse quadro de hipertensão. Perfeito. A questão, acho que você tocou num ponto que é importantíssimo, a questão do sal. Eu acho que para o hipertenso, isso tem que ficar na memória dele. O sal é proibido para o hipertenso, proibido na adição. Então, a gente foi criado falando que saladas, né? Salada é saudável. Só que a salada é saudável à salada. Então, para a gente comer salada, muitas vezes, o que o paciente faz? Adiciona muito tempero, como você disse. Né? Então, assim, no Brasil, hoje em dia, a gente consome, em média, o brasileiro, em média, em torno de o dobro do máximo permitido. O máximo são 5 gramas de sal, a gente consome, em média, 10 gramas de sal por dia. Sim. É um consumo exagerado. E a gente vê isso exatamente o que você falou, repercutir nos pacientes no consultório. O paciente que segue a dieta alimentar corretamente, evitando sal, ele tem um controle pressórico muito mais fácil. Sim. Então, eu não preciso aumentar a medicação. Por outro lado, o paciente que tem o consumo de sal é aquele paciente que toda consulta que ele vai, ele precisa acrescentar um remédio, ou aumentar a dose daquele remédio, né? Então, dificulta bastante. Como que a gente percebe muito isso? Em pacientes que internam. Então, porque no hospital, como tem uma dieta controlada, quando o paciente interna, às vezes ele tomava 4 classes de remédio para pressão, quando ele interna, cai a pressão dele demais, passa mal no hospital. Por quê? Só porque está se alimentando mal em casa. E muitas vezes não sabe, porque come um enlatado, come coisas que propriamente não adicionam o sal, né? Então, tomar bastante cuidado com isso. Isso é uma dica, eu acho, extremamente importante. Tarcísio, hoje também tem muita gente que fala, mas comida sem sal não tem gosto, não tem sabor, é ruim. Mas hoje a gente já sabe que tem tanta opção para temperar a comida. Então, orégano, manjericão, alho, cebola, sal rosa, por exemplo, também tem uma quantidade um pouquinho menor de sódio. Exato. Não, dependendo da quantidade, até que vai o sal normal. Mas assim, hoje a gente tem diversas opções para temperar os alimentos. Alguns temperos até sem sódio, que a gente pode estar usando para dar um sabor mais interessante para a comida também. Perfeito. E junto a isso, eu costumo dizer, quando eu vou tratar um paciente com hipertensão, que é um tripé. Não adianta tomar a medicação, tem que ter as 3 partes, que é a alimentação, controle de peso e atividade física. E no seu caso, Eduardo, quando você se depara com um paciente hipertenso, tem alguma diferença no seu prescrição de atividade física? Você prescreve alguma coisa diferente? É mais aeróbico? O paciente pergunta muito, posso fazer musculação?
Só posso fazer aeróbico? Como que é isso aí? Explica para os nossos telespectadores. Bacana essa pergunta aí. Isso mudou bastante de um tempo para cá, né? Há 20 anos, enfim, quando eu estava na graduação se falava, era 100% aeróbico. A gente estava vivendo a época do aerobismo, né? Dr. David Cooper, né? Acho que é David, é isso, Dr. Cooper. Enfim, aquele movimento aeróbico forte no Brasil. E realmente tem a sua eficiência e eficácia comprovada por anos e anos e anos, e isso não foi derrubado, em hipótese alguma. Só que, no entanto, o que se percebeu é que o treinamento, talvez um pouco mais intenso, ele também provocasse até adaptações melhores para o controle da hipertensão do que o exercício muito leve. Então a gente passou por momentos, né? Então a gente passou de um momento, a gente saiu da caminhada, começou a trotar, que foi o Cooper, né? E aí depois do trote, foi aumentando a intensidade. E hoje se fala em treinamento intervalado. E hoje se fala em treinamento intervalado de alta intensidade para o hipertenso. Agora, é o mesmo treinamento intervalado que você, jovem, saudável, faz? Não. Ele tem as adaptações. E o educador físico, ele sabe fazer essa prescrição. A gente não vai chegar a 100% mais do que isso com o hipertenso, né? Mas consegue fazer um treinamento anaeróbico intervalado. Que isso? São tiros. Consegue fazer. Com uma margem de segurança muito boa e com margem de eficiência melhor ainda. Sobre musculação, a mesma coisa, né? Uns anos passaram, a musculação não é interessante. Se acreditava na hipertrofia, no crescimento interno do coração, fechamento da câmara cardíaca, do ventrículo esquerdo, aquela coisa toda. E pelo contrário, mostrou que isso acontecia de fato com atletas de alta performance, fisiculturistas, que, desculpe falar, dificilmente estão limpos. Sim. Né? E minha categoria sabe disso. É isso, exatamente. Tá? Ponto. Então, sem segredos, né? Isso, sem segredos, né? Isso é muito claro. Não existe um fisiculturista, né? Enfim, sem outros recursos, né? Vamos usar esse nome. E aí, por si só, isso provoca adaptações no coração que fica difícil mensurar. É o treinamento ou não é o treinamento? Verificar essas alterações com ratos, né, que são as primeiras pesquisas, é diferente. Colocar uma bichinha na água com peso e tentar afundar na água vai promover adaptações diferentes. Mas, enfim, com o tempo foi evoluindo, né, as pesquisas e mostrando, foi verificando que na musculação, a musculação também provocava o controle da hipertensão. Ainda é base o treinamento aeróbico, né? Ele tem um efeito mais rápido sobre o sistema cardiovascular, ele tem um efeito mais rápido de provocar o equilíbrio disso. Então, quando você me pergunta, por exemplo, é diferente de um treinamento de uma pessoa para outra? O que difere é isso, esse momento da prescrição. Por exemplo, um cliente que chega e de repente o objetivo dele é hipertrofia muscular, ganho muscular, né? Ele vai para a série de aquecimento, da série de aquecimento ele vai direto para a musculação, certo? O cliente hipertenso já muda um pouco essa conduta. Ele vai para a sua série de preparação, vai para a sua série de aquecimento, preferencialmente iniciar com treinamento aeróbico, provocando a vasodilatação periférica, enfim, o aporte sanguíneo central, e aí depois ele cai para o treinamento resistido. Então, ou seja, tem uma conduta diferenciada para esse paciente hipertenso que aumenta a sua margem de segurança durante o exercício e também a margem de eficiência. Então, quando você coloca os dois treinamentos, isso a gente também já tem estudo, então quando ele faz aeróbico e faz musculação, mesmo que seja em menores tempos, né, ele fica 1 hora, geralmente, se dedicando ao exercício. Se ele fica ali 50% do tempo em cada uma das modalidades, isso é potencializado, isso é pronunciado. Então, a gente também tem na musculação uma atividade que é um excelente também recurso para o controle da pressão arterial. Excelente. E aí, isso aí, na verdade, anda junto também com o terceiro pilar que você falou, que é a obesidade. Exato. Né? Então, assim, que anda tudo junto. Uma coisa puxa a outra, Uma coisa puxa a outra. Então, você aumenta o gasto energético, você tem o equilíbrio através da dieta, há uma tendência de você melhorar a composição corporal, por exemplo, vai aumentar a massa muscular e vai reduzir também a quantidade de gordura.
Agora, tudo isso depende também da dieta, porque você pode treinar e comer exageradamente. Exato. Né? E aí também não foi o que eu falei, é uma mesa que fica em pé de 4 pés, em cima de 4 pés, né? Que é um tratamento medicamentoso, um controle para pressão arterial, medicamentoso, controle de peso, atividade física e alimentação. Quando você tira um desses, se você não faz muito bem, você não toma o remédio corretamente, se você não se alimenta corretamente, um desses, a mesa ainda pode se equilibrar sobre, mas tirou 2, dificilmente ela se equilibra, entendeu? Então, e essas 3 coisas que vocês acabaram de falar, esses 3 itens, eles vêm muito linkados, né? É difícil a pessoa que não faz atividade física controlar o peso e se alimentar bem. Então, sempre está muito linkado isso aí. Eu acho que um outro tema, já que você tocou no assunto em relação à prevenção, é a questão da obesidade, né? Então, o controle da obesidade hoje em dia talvez seja uma pandemia, né? Não sei se é uma pandemia, mas uma epidemia sem dúvida. Né? Talvez na África não seja uma epidemia, mas nos outros continentes, sem dúvida alguma, é muito prevalente a obesidade, né? Estados Unidos, nós estamos indo na mesma direção. Então, com o passar do tempo, todas as classes estão em obesidade, não rico, pobre, classe média, todos estão sofrendo desse assunto, desse problema. E sobre esse assunto, o Arthur, acho que é importante você... É lógico que é muito amplo, né? Sobre obesidade. Sim. Mas quais as dicas que você daria para uma pessoa que chegasse no seu consultório hoje com obesidade? Óbvio que ela vai ter muitos deles vai ter hipertensão, vai ter outros fatores, mas focado na obesidade, o que você poderia dizer a esse paciente para ele melhorar esse controle de peso? Então, Tarcísio, igual você falou, hoje a gente vive em um ambiente obesogênico, vamos dizer assim. Hoje, devido à redução na prática de atividade física, o marketing, né, dessas grandes empresas, aumento da carga horária de trabalho, aumento no consumo de fast food, consequente a isso tudo, acaba aumentando muito a ingestão calórica das pessoas e acaba gerando esse aumento no número de obesidade. Então, assim, e essa obesidade acaba que, consequentemente, ela vai gerar outros transtornos metabólicos para essa pessoa. Então, como o Eduardo falou, vai acabar ocasionando uma pressão alta, uma resistência à insulina, que pode virar uma diabetes, problemas cardíacos, depressão, dentre outros fatores, outras doenças, né? Então, assim, uma pessoa que chega obesa no consultório, o primeiro passo que ela tem que fazer é procurar um educador físico, iniciar uma prática de atividade física, que é fundamental para aumentar o gasto calórico dela, procurar ter um dia mais ativo. Aí o Eduardo pode dizer melhor sobre isso. E em relação à alimentação, a gente tem que avaliar como que está sendo o dia dessa pessoa para ver o que ela deve comer. A partir da prática dos exames dela, a gente consegue ter uma noção também, mas basicamente reduzir o consumo de fast food e alimentos muito industrializados, porque são ricos em açúcar refinado e muita gordura, principalmente gordura saturada, que não é uma gordura das melhores. Sim. Você, cardiologista, pode afirmar isso. Aumentar o consumo de verduras, frutas, alimentos naturais, reduzir o consumo de refrigerantes, bebidas açucaradas, doces, biscoitos, que normalmente esse público acaba consumindo. E dormir melhor também, né? Hoje o sono ele é fundamental, né? Isso aí. Pro dia a dia. O assunto, como eu disse, é bom de se conversar, né? É bem amplo, é legal. Então, nosso primeiro bloco já está chegando ao fim. No retorno, iremos falar um pouco mais sobre outros fatores de risco e como prevenir esses fatores, dando dicas aqui da parte com o educador físico e com o nutricionista, para ser bem objetivo. Até o próximo bloco. Olá, sejam bem-vindos ao nosso segundo bloco. Hoje o tema
é sobre o Dia Mundial da Saúde, como ter saúde, como gerar saúde, como se prevenir em momentos de Covid, momentos tão difíceis que estamos vivendo, com limitações das áreas para atividade física, enfim. E no último bloco nós terminamos sobre o tema que era obesidade, falando mais da parte nutricional. Eu acho interessante também, muito interessante, aliás, a visão também no educador físico. Chega um paciente obeso para você, qual é o seu grande desafio? Assim? O que você tem de maior desafio? É animá-lo? É prescrever o exercício? O que é o seu grande desafio? Eu acho que o grande desafio é comportamental, é a barreira comportamental mesmo, é a primeira. Né? Prescrever o exercício, a gente, né, tem aparato aí para isso. Mas é conseguir perceber naquele comportamento também qual atividade, qual exercício que é mais apropriado para ele. Isso é interessante, porque leva em consideração também o que o sujeito gosta de fazer. Né? Várias pessoas chegam para a gente e falam: cara, mas eu não gosto de exercício aeróbico, eu não gosto de ficar na esteira, na bike, eu não gosto de, enfim, ginástica. E aí se criou uma crença, né? Se tem uma crença que é só o exercício aeróbico que emagrece. É claro que são diferentes, né? São diferentes o exercício resistido, a musculação, do treinamento aeróbico. Né? Para discorrer se é melhor ou pior, nem cabe, mas quando a pessoa realmente está acima do peso, né? Dependendo de como for o caminho na musculação, essa pessoa também não quer ganhar mais peso. Mas existem estratégias que a gente pode usar na prescrição, na condução do treinamento dela, para que ela faça musculação e venha emagrecendo. Né? E realmente faça a manutenção. Geralmente essa pessoa tem uma quantidade boa de massa muscular. Né? Então, assim, eu estou falando isso porque acho que a primeira coisa é tentar identificar nesse sujeito o que realmente, o que de repente ele gosta de fazer, ou se identifica, ou tem vontade de fazer. Porque a partir disso, a aderência dele ao exercício vai ser melhor. Então não adianta, da mesma maneira, eu não gosto de fazer musculação, academia e tal. Tá, quais atividades que de repente você gosta de fazer? Então, começa por aí, né? Na parte de prescrição do exercício, está linkado a isso, mas a gente tem que usar os parâmetros. Frequência, que é o número de vezes que ele vai frequentar a semana. Isso, no mínimo, se fala em 3 vezes. Hoje, as diretrizes do Colégio Americano de Medicina do Esporte, que, né, enfim, é uma das entidades mais respeitadas da nossa área, eles vão falar em 7 vezes por semana, já, né? Então, dispêndio energético, de no mínimo 1.000 calorias. No mínimo 1.000 calorias. 1.000 calorias, para falar a verdade, é muito pouco por semana. É muito pouco. 300 calorias, 350 calorias por sessão, né? Aí sim, aí já começa a ficar interessante. Se forem feitas 5, 6 vezes por semana, né? Então, a gente já pensa nisso também. Isso tem que estar mais ou menos nesse cálculo, né? Pensando no modelo matemático de emagrecimento. Não que seja sempre o modelo matemático. Existem outros efeitos que fogem ao modelo matemático. A gente faz o modelo matemático uma previsão. Do tipo, dá para eu prever que você vai no final do mês, vai perder, sei lá, de 800 a 1 quilo por semana e 4 quilos no final do mês. Mas existem efeitos que acontecem internamente no funcionamento da célula, no funcionamento da mitocôndria, das enzimas que estão ali dentro, que isso não dá para ser muito mensurado. E isso faz parte também do processo de emagrecimento. Duração, acima de 30 minutos, no mínimo, né? 30 minutos. Então, a dica seria, faça 30 minutos todos os dias. Isso não é tão complicado, isso não é tão difícil, né? E esses 30 minutos, o que seriam esses 30 minutos? Por exemplo, vou na academia, corro 5, descanso 10, isso não é 30 minutos, né? Não, então cabe na duração. Isso. A duração tem que ser calculada, é o tempo de exercício. Certo. Então, perfeito. Se você faz, sei lá, você faz 5 minutos e para 5, você no mínimo tem que fazer 30. E não é bem assim que funciona. Sim. Também. O ideal seria continuamente. Né? E outro aspecto, a intensidade, que era o que a gente estava falando, né? Existe uma valorização no momento
dos recursos e tecnologia, né? Todo mundo tem um Garmin, um Polar, um cardiofrequencímetro, um não sei o que. Alguns têm, outras pessoas não têm. E a gente tem parâmetros fisiológicos, não tecnológicos, validados, né? Com altíssimo grau de confiabilidade, de fidedignidade, enfim, de ciência por trás disso, que permitem o sujeito se automonitorar. Eu acho que isso é importante. Do tipo, não adianta eu ir para a caminhada e conseguir fazer 1 hora caminhar batendo papo o tempo todo. Ah, isso é bacana? É, para socialização é. Eu tô querendo bater papo com meu amigo, minha amiga, é bacana, é para a cabeça. Agora, pensando em exercício, no efeito do exercício, tem que dar umas esticadas, tem que dar uma corridinha, tem que dar uma acelerada. Então, um dos primeiros parâmetros é de ventilação. Você tem que sentir que a respiração está mais ofegante. Você tem que sentir que a musculatura, na caminhada, tomando como exemplo, você tem que sentir que a perna está queimando, que a perna está ardendo. Faz parte, tem que sentir que está acidificando. Que o músculo está trabalhando. Que o músculo está trabalhando ali. Ah, se fosse, por exemplo, usar uma escala, né, preditiva de esforço, de 1 a 10, você tem que sentir que, como se 0 fosse o repouso e 10 fosse o esforço máximo, língua para fora, não consigo fazer mais nada. Então, o ideal é você ficar acima de 7. Que nota que você dá para esse esforço? 7. Um outro parâmetro que pode ser usado é a escala da fala. Exato. Isso. Né? Então, assim, se você é capaz de falar mais de 3, 4 palavras, né? Continuamente, né? Você não pode falar uma. Não, aí está muito intenso. Agora você fala 3, 4 palavras e faz uma pausa, também não pode falar a frase, não pode falar 5 minutos sem parar, tá em baixa intensidade. Então, é um parâmetro também que é bacana de ser utilizado. Eu acho que eu recordo desses agora, não sei se tem mais algum. Não, perfeito. Eu acho que a sua observação foi muito... Eu costumo dizer que às vezes nós vamos ali nos 3 barras, naquela área dos 3 barras, e você vê muita gente caminhando. Eu costumo até dizer que é bem melhor do que estar em casa sentado. Com certeza. Né? Já é alguma coisa. Mas isso aí que muitas vezes os pacientes reclamam que não estão conseguindo perder peso, não estão conseguindo controlar a glicose, não estão conseguindo, porque a atividade física não está sendo realizada de forma adequada, juntamente com a alimentação também que não é adequada. E um ponto interessante, eu acho que você tocou também, na questão da obesidade, eu acho que é muito questão da motivação, né, Eduardo? Você deve viver muito isso. Como motivar uma pessoa que está muito acima do peso, isso pensando naquelas obesidades mesmo, e não só no sobrepeso. Como motivar essa pessoa a perder peso, a fazer atividade física para ter saúde? Porque ele faz às vezes uma semana e não tem resultado. Como que você poderia dizer ao telespectador que seria esperado uma perda de peso assim, razoável, seguindo as suas orientações, as atividades físicas, fazendo corretamente, seguindo a alimentação? Seria perder meio quilo? Você consegue ponderar isso? Sim, a gente tem... Para não desanimar o... Não, então, a gente tem estudos falando sobre motivação e comportamento do obeso, o planejamento, estratégias e metas, né? Metas saudáveis e possíveis. Nesse momento, a gente tem vivido também um exagero, né, de informações e métodos de emagrecimento, né, de perca 10 quilos em um mês, perca 20 quilos em 12 semanas, uma coisa exagerada. Porque, por exemplo, o Colégio Americano ele também traz para a gente que a meta seria mais ou menos 5% do peso corporal mês. Então, você pegar um sujeito de 100 quilos, 5 quilos. Você pegar um sujeito com 80 quilos, uma mulher com 80 quilos, dependendo do tamanho da mulher, uma mulher obesa, né? Então, dá o quê? São 4 quilos. Então, isso é uma meta, né? Então, se espera. Então, e em cima disso, você tem tetos máximos. Isso tem estudo mostrando que passar disso talvez não seja interessante, porque depois pode haver um reganho, trabalhar mais ou menos com isso. E o mínimo, que aí seria mais ou menos em torno de 500 gramas por semana,
Porque isso também, existem variáveis como a idade, né? Sexo e idade são duas variáveis extremamente importantes nesse cálculo. Então, uma mulher, por exemplo, mais velha, uma mulher... Não vou falar a idade, senão a mulherada vai me matar, né? Essa então, coisa não é muito bom, não vamos falar em idade. Mas uma mulher já menopausada, posso usar esse termo? Então, uma mulher já na menopausa, ela não vai perder 1 quilo, 1,5 kg e 2 por semana. Perde na primeira semana, né? Que não vem só a custas de gordura. Arthur sabe disso, né? Que é a água que vai no início. Mas a gente planeja assim. Na verdade, o aspecto comportamental está muito ligado a resultados palpáveis. Então, quando você coloca lá, olha só, vamos traçar um planejamento, vamos colocar como uma meta. Quer dizer, ele quer 2, 3, falar. A gente sabe que a primeira semana vai um pouquinho mais rápido, mas depois, a meta é de meio quilo a 1 quilo. Beleza, comemore, vibre. Ok, se pesou, você está acima do peso, balança sim. Tem que se pesar assim. Existe uma coisa na nossa área, na educação física, mudança na composição corporal, que é ganhar massa muscular e perder gordura. Isso é para a pessoa que realmente precisa disso. De novo, a maior parte das pessoas que são obesas, quando a gente faz avaliação física, seja por antropometria, dobra cutânea, bioimpedância, esses sujeitos eles mostram massa muscular acima do que a média. Então, eu vou... Preciso ficar trabalhando tanto com massa muscular? Não. Mantém aquilo ali e faz declinar a gordura. E aí realmente o peso vai baixar. E quando o peso baixa, relato deles, e até a gente mesmo, é a hora que a gente se sente motivado a continuar. Agora, desde que seja uma meta alcançável. Então, acho que a dica é essa. No planejamento de metas, vamos pensar no máximo 5% do peso corporal mês, no máximo não, mas 1 quilo por semana, no mínimo meio quilo por semana. Isso é um emagrecimento saudável. Excelente. É isso. Excelente. É isso. Eu acho que tem que ter esse controle mesmo, porque quando você põe metas, você sabe onde você vai chegar. Não adianta pensar, eu sempre falo aos pacientes resumidamente, que não adianta pensar que você tem que perder 20 quilos. Você tem que perder o primeiro quilo primeiro, né? Então, você faça uma meta, procure um profissional especializado, sem nada de muito milagroso. Tudo que for muito milagroso, por falar de milagroso, eu achei importante. Você deve ver vários programas para emagrecimento, mas eu acho que uma que os pacientes me perguntam, eu acho que é interessante você dar a sua opinião, a respeito do jejum intermitente. Sim. Ele é correto ser usado para todos os pacientes ou para um grupo específico? Ele pode ser maléfico? Como que você tem como que está a visão hoje da nutrição? Então, Tarcísio, hoje o jejum intermitente, ele é simplesmente... Primeiro, o que é o jejum intermitente? Então, acho que é interessante explicar para o... Hoje nós temos diversos tipos de jejum. O jejum intermitente basicamente é o quê? Você passar um período sem se alimentar e em um certo período do dia em um período assim limitado do dia, você vai se alimentar o que você se alimentaria durante o dia inteiro, né? Então vamos dizer, hoje a gente tem período de jejum que você faz 12 horas de jejum e come 8. Não. Pera aí. 16 horas de jejum e come 8. Hoje a gente tem onde você faz um dia inteiro de jejum e no outro dia a alimentação é livre. Então, assim, o paciente pode comer o quanto ele quiser, à vontade. São diversos tipos de jejum. A base do jejum, basicamente, é o quê? A gente conseguir fazer com que o paciente consuma menos caloria do que ele está gastando, ou do que ele está comendo atualmente, porque é o pilar para a perda de peso, é o consumo calórico. Então, se você gasta mais do que você está consumindo, você tende a perder peso. E a gente pode fazer tanto através da restrição alimentar, ou através de aumentar o gasto calórico através da prática de atividade física. Então, assim, hoje o jejum, não são todos os pacientes que conseguem se encaixar no plano, porque a gente vai botar, você não vai se alimentar de manhã. Mas tem paciente que ele precisa comer de manhã porque ele já acorda com muita fome. Então, você querer implementar um jejum para esse tipo de paciente fica complicado. Então, dependendo do paciente, é uma alternativa viável. Eu tenho um paciente que se adaptou muito bem. Ele falou, não, eu só quero manter no jejum porque eu consegui organizar meu dia dessa forma. Para mim ficou excelente.
para esse paciente encaixou muito bem, mas vai ter outro paciente que o jejum não vai encaixar, e aí dentro disso nós temos diversas outras estratégias que a gente pode estar implementando para ele. Perfeito. Já estamos chegando no final do segundo bloco, já é isso mesmo? Meu Deus, hoje tá rápido o tempo, hein? Tá passando rápido aí, mas tá legal aí a conversa. Vamos pro intervalo e no retorno vamos falar um pouquinho mais sobre essa prevenção, sobre o Dia Mundial da Saúde, para a gente sair daqui pelo menos motivados a fazer uma atividade física, a se alimentar melhor e prevenir todas essas doenças aí. Até o próximo bloco. Retornamos aqui para o nosso último bloco. Hoje o tema é saúde em tempos de pandemia. Hoje é o Dia Mundial da Saúde. Estamos numa discussão aqui sobre fatores de risco que trazem aumento de mortalidade cardiovascular. Já estamos vendo também que pacientes que têm mais comorbidades estão morrendo mais por conta do Covid. Então, acho que um tema extremamente amplo. Obviamente nós não vamos conseguir abordar todos os temas, mas já falamos aqui sobre hipertensão, sobre obesidade. Vamos falar sobre outro fator de risco que eu acho extremamente importante, prevalente no nosso meio, que é o diabetes. Perguntar primeiro para o Arthur. Isso eu acho que é um paciente que chega bem frequente, é bem frequente para vocês, para o pessoal da nutrição. E como vocês abordam inicialmente sobre um plano alimentar, que o diabético, às vezes eles acham que tem que comer menos, menor período, e muitas vezes tem que comer. Como que você aborda esse tema para o diabético em geral? Então, Tarcísio, primeiro a gente tem que avaliar a alimentação do paciente, né? Geralmente esse tipo de paciente tem uma alimentação rica em gordura saturada, que aí pode gerar uma resistência à insulina por conta do excesso de gordura. Geralmente eles consomem muitas bebidas açucaradas, então normalmente tem um consumo frequente de refrigerante, de um suco ou de caixinha, ou então adoçam muito suco, café com açúcar, costumam adicionar açúcar, né, nos preparos em geral. Tem o costume de comer chocolates, doces, biscoitos recheados, que também são ricos em açúcares refinados e gorduras. Então tudo isso é um prejuízo para o paciente. Tem alguns também que acabam exagerando muito na alimentação, comem muito carboidrato de forma excessiva. Então vai muito arroz também, mandioca em excesso, às vezes acha que tapioca é mais saudável, mas aí come muita. Porque se é saudável pode comer muito, mas Perfeito, não é bem assim que funciona. Então a gente tem que avaliar esses pontos do paciente e trabalhar com ele, alterando alguns alimentos. Então, em vez de um pão francês, para esse paciente seria às vezes mais interessante um pão integral. Ter alimentos ricos em fibra. Então a mandioca, batata doce, um inhame. Tentar acrescentar frutas com aveia, linhaça, chia, uma granola sem açúcar. Bebidas, de preferência, que ele não adoce com açúcar. Ou então que ele comece a trabalhar reduzindo a quantidade de açúcar. Porque um paciente que já é acostumado a beber bebidas açucaradas, se ele tentar cortar de vez, ele vai sentir muito o impacto e não vai conseguir beber. Então a gente trabalha reduzindo essa quantidade gradual até que ele consiga tomar sem. E aí a gente vai conseguindo também distribuindo melhor o número das refeições ao longo do dia, porque ele começa também a cortar algumas coisas meio que sem sentido também relacionadas ao objetivo dele. E a gente também acaba orientando a busca de atividade física por conta dessa melhora da resposta metabólica também aos alimentos. Exatamente. E passar para o Eduardo agora, qual é a grande vantagem para o paciente diabético, especificamente para o paciente diabético, fazer atividade física? De imediato você percebe uma redução logo na glicose mesmo, né? A glicose basal, a glicose já cai rapidamente com o início da atividade, do exercício físico, né? Seja ele qual for, né? Academia, musculação, caminhada, desde que esteja na intensidade correta.
Mas o interessante, né, falando assim, internamente, é que é como se você abrisse portas no músculo para que ele absorva mais glicose. Esse é o grande efeito do exercício físico, né? A gente sabe que o diabético, né, do tipo 2, ele tem uma resistência à insulina, ou seja, o corpo dele produz muita insulina, mas às vezes, mesmo produzindo, também tem que usar insulina. Exato. E ele toma medicamentos justamente para que os tecidos usem essa glicose, né? Enfim, consigam interpretar essa insulina ali. Então, o grande barato e o grande efeito do exercício físico é justamente fazer com que, principalmente, o músculo ele se reconecte, né, à insulina, ele consiga perceber essa insulina e aumentar a captação de glicose para o fornecimento de energia. Então, essa glicose diminui da corrente sanguínea, é utilizada no músculo para fornecer energia e, com isso, você tem redução da glicemia. Eu acho que, paralelo a isso, tem todos os efeitos que permeiam, né, o diabetes. Então, por exemplo, ele começa a se exercitar e aí ele melhora a qualidade do sono. E aí, se ele melhora a qualidade do sono, outros efeitos, outras cascatas hormonais, por exemplo, a cascata do cortisol, isso tudo também é melhorado, que melhora indiretamente ou diretamente, né? Um sono regular melhora a glicemia, né? O estado de humor, né? Então a gente aumenta a quantidade ou melhora os neurotransmissores, que são as substâncias no cérebro que promovem o bem-estar. Vamos explicar assim. Então melhora o bem-estar, reduz o estresse. A gente sabe que o sujeito que faz exercício físico, ele fica um pouco mais light, ele fica um pouco mais zen, como se assim fosse. Sim. Ele fica menos responsivo a esse estresse excessivo do dia a dia, né? Então ele faz exercício, é uma válvula de escape, ou seja, tem efeitos, por exemplo, na regulação desses neurotransmissores. Então ele fica melhor, ele tem menos impacto do estresse no organismo. Ele tem menos impacto do estresse no organismo, de novo, isso reverbera numa cascata hormonal que ajuda a controlar a glicose. Então também tem esse efeito. Então também tem efeito sobre a vascularização, ou seja, melhora todo o aspecto de circulação, que é muito interessante no paciente diabético. A gente sabe que uma das complicações no diabetes é o seu sistema vascular. Todo mundo pensa só em varizes e alguma coisa nesse sentido. É geral. Por quê? Porque onde não está chegando sangue adequadamente, aquele tecido fica mal nutrido. Então a gente precisa de cuidar também desse sistema vascular, né, pensando assim. Então, tem esses efeitos diretos do exercício na captação de glicose e tem esses efeitos indiretos que todos colaboram para controlar a glicemia. Perfeito. Tarcísio, um ponto que eu acho interessante a gente estar comentando é porque eu vejo muita dúvida, eu recebo muita pergunta, né, assim, qual fruta eu não posso comer, diabético, né? O diabético não poderia comer. Hoje a gente não tem uma restrição alimentar quanto a isso. O que vai demandar vai ser a quantidade, o mais importante, né? Então, assim, você pode comer banana, você pode comer morango, você pode comer melão, melancia, mas isso vai depender da quantidade, porque cada fruta vai ter uma quantidade individual de carboidrato, obviamente. Mas, de acordo com a quantidade, nada em excesso, a gente consegue acrescentar qualquer fruta. É até importante a gente tentar dar preferência para algumas frutas que você consiga comer com casca, ou a laranja, que tem um bagaço, por exemplo, por ter uma maior concentração de fibra. E aí, junto com os vegetais, acaba reduzindo a velocidade de absorção da glicose no trato gastrointestinal, e a glicose acaba sendo transportada de maneira mais lenta para a corrente sanguínea, e a gente acaba captando melhor, né, com a insulina essa glicose. Vamos chegando ao fim aqui de mais um programa. Eu acho interessante esse programa aqui porque com esses fatores que nós abordamos aqui, hipertensão, diabetes, obesidade, além disso o tabagismo, o controle do colesterol, associado a uma atividade física e uma orientação nutricional
correta, isso aí que nós vamos conseguir reduzir mortalidade do infarto, do AVC, do Covid, seja ela da doença que você for. Você sendo saudável, fazendo atividade física, se alimentando bem, tratando bem seus fatores de risco, isso vai trazer mais força, vamos dizer assim, para o seu organismo para combater qualquer doença, seja ela câncer, seja ela a doença que for. O paciente que interna na UTI por qualquer doença, ele tem mais probabilidade de sobreviver sendo saudável. Então isso é muito importante, não é só para o Covid, para o infarto, para o AVC. Nós estamos falando desses porque são os que mais, hoje os que mais matam, né? AVC e infarto são os que mais matam no mundo. E o Covid pela evidência que está atual. Mas o programa foi super interessante. Muito obrigado aí pela presença. Obrigado, Eduardo. Se você quiser fazer algumas considerações finais. Não, eu que agradeço aqui a participação de estar aqui no sentido de até estimular as pessoas a fazer exercício físico. Separa um tempo, às vezes, não tem tempo, meia hora, não tem tempo. Será que não dá para ir para o trabalho caminhando? Né? Será que não dá mesmo? Não tem tempo durante a semana. Será que no fim de semana não tem tempo? Então façam essas perguntas, façam essas reflexões. Você vai achar um tempo. 20, 30 minutos, que seja. Mas faça. Faça porque faz diferença. Perfeito. Obrigado, Arthur, pela presença. Obrigado, Tarcísio. Pode voltar mais vezes aí, viu? É a sua primeira vez aqui, pode voltar mais. O Eduardo já é de casa, tá? Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço o convite. E gostaria de falar para as pessoas, né, para procurarem um acompanhamento individual, porque às vezes a gente acaba vendo muita coisa na internet, muita coisa errada. Assim como tem coisa boa, tem coisa errada, né? Então a gente acaba procurando um acompanhamento mais específico, pode nos ajudar mais a alcançar nossos objetivos, né, obviamente. Obrigado. Então vamos chegando ao fim de mais um programa. Agradeço a todos pela audiência. Lembrando que esse programa ele tem a reprise amanhã, na manhã de quinta-feira e no domingo à tarde, a partir das 3 horas. Muito obrigado pela audiência de todos. Boa noite. Bate-papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor. Conquiste e proteja seus bens com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Peça sua cotação.